Bem-vindos à apresentação dos resultados da Via referente ao segundo trimestre de 2022. Assim como no trimestre passado, estamos disponibilizando esse vídeo juntamente com o material de divulgação para que amanhã seja realizada a videoconferência ao vivo somente para o Q&A. Nesse primeiro slide, trago alguns dos destaques do segundo trimestre que iremos detalhar ao longo da apresentação. Com o cliente no centro da nossa estratégia, seguimos com foco no crescimento sustentável e rentável. A Via não abre mão disso e, mais uma vez, no segundo trimestre de 2022, apresentou robusta margem bruta, margem EBITDA de 9,8% e geração de caixa operacional. Esse é o 8º trimestre consecutivo de lucro operacional. Nesse trimestre, atingimos 11 bilhões de GMV, composto por um forte desempenho nas lojas físicas, que cresceu 18,4%, assim como pela expansão e o avanço de 11,8% do crescimento mesmas lojas, mostrando recuperação e resiliência. A operação online de 1P recua frente à forte base comparativa de aproximadamente 350% do segundo TRI de 2019 ao segundo TRI de 21, e pela queda do mercado também. Mesmo diante desse contexto, fortalecemos nossa presença no mercado de 1P, amparado pelas categorias Core. No Marketplace, temos grandes destaques, como o robusto crescimento de receita, um aumento de 101% para 177 milhões, e o atingimento do break-even da operação, refletindo o fortalecimento da plataforma do Marketplace na Via. Na logística, as entregas do Marketplace realizadas pelo Envias representam 30% de todas as entregas no segundo TRI de 22, já chegando a 37% agora em julho de 22. E no Envias, o Fulfillment já representa 16% dos pedidos. Nas soluções financeiras, o crediário atingiu uma carteira de 5,6 bilhões, a maior da história da Via, com inadimplência saudável e estável. Esse é um diferencial de mercado que só a Via tem. Além disso, estamos comemorando o primeiro ano do lançamento do produto de empréstimo pessoal. Nesse slide, mostro a evolução do nosso Marketplace. Em 2020, a plataforma ainda era incipiente e trabalhamos muito em ajustes de back-office. Em 2021, com uma plataforma adequada para o onboard, o foco foi na atração de sellers e aumento de sortimento, que inclusive continua a crescer mesmo em relação ao primeiro trimestre de 22, atingindo 143 mil sellers e 53 milhões de itens. Em 2022, o objetivo é escalar os produtos de cauda longa no 3P de maneira a complementar o sortimento que somos destino no 1P. A estratégia visa trazer maior produtividade logística, aumentar a recorrência e o lifetime value do cliente em nosso ecossistema. Dessa maneira, apesar do nosso GMV apresentar o impacto dessa recomposição de mix de produtos, não há sobreposição com os itens de 1P e nossa receita de Marketplace aumentou 101%, chegando a 177 milhões de reais. E a complementariedade pela cauda longa também é uma realidade. Já representa 2/3 dos pedidos, com crescimento de 79% em relação ao ano passado. A consequência é justamente um ticket médio menor, que será compensado com maior número de pedidos e a maior frequência de compras, principal papel do 3P no ecossistema da Via. E no avanço da omnicanalidade em nossa estratégia, temos uma alavanca poderosíssima, que é o vendedor online. São 22 mil vendedores ganhando produtividade, vendendo não só os produtos da loja, mas também do 1P online e do Marketplace. No trimestre, o vendedor online alcançou um montante de 1,6 bilhão e uma participação de 31,6% sobre o GMV da venda online. Para o seller do Marketplace, o vendedor online é uma força de venda adicional, que ele só encontra na Via. No segundo trimestre de 22, o vendedor online representou 22% do GMV do 3P, refletindo não só a mudança de mix com foco em cauda, mas também uma oportunidade ainda maior de reforçarmos esse posicionamento com o nosso cliente.
Na venda do 1P, a participação do vendedor online é ainda maior, alcançando 35% de seu GMV. E a loja física segue sendo um pilar importantíssimo para a omnicanalidade. Nesse trimestre foram inauguradas 10 lojas novas, todas em municípios onde não tínhamos presença anteriormente. Totalizamos assim 32 novas lojas no primeiro semestre. E como demonstra o mapa, estamos indo principalmente para as regiões Norte, Nordeste e Sul. E estamos sendo muito bem recebidos, o que está sendo refletido por uma maturação mais acelerada das vendas. Essa é a vantagem de quem sempre fez um marketing em nível nacional e possui uma marca top of mind como a Casas Bahia. É importante lembrar que ressignificamos o papel da loja. Além de um ponto de relacionamento com o cliente, ela serve como uma agência de serviços financeiros para o banco, permitindo que a nossa fintech e o nosso crediário tenham um CAC muito baixo. Um hub logístico, tanto para a retirada de compras online, quanto para entregas de última milha, 1P, 3P e logística as a service. Além de impulsionar em 200% a venda online nas micro-regiões em que abrimos novas lojas. A expansão que estamos fazendo permite a aquisição de novos clientes com um CAC reduzido. Agora, vamos falar sobre os avanços da nossa logística no trimestre. A omnicanalidade é um diferencial competitivo significativo. A vantagem de ter lojas operando como hubs logísticos juntamente com CDs traz capilaridade, abrangência em nível nacional, logística reversa facilitada e uma importante redução de custos de servir e no tempo de entrega. A Via já possui uma infraestrutura única e tem investido nos últimos anos para dar maior produtividade para esse ativo por meio de automação, softwares de planejamento de demanda e melhor alocação dos estoques. E tudo isso se traduz em uma menor dependência de terceiros. Essa evolução fica evidente quando observamos que saímos de 16% de participação da malha própria para 64% no segundo trimestre de 2022. O Envias, nosso serviço de entrega iniciado ao final de 2020, segue em pleno crescimento. As entregas do Marketplace realizadas pelo Envias saíram de 5% no segundo TRI de 21 para 30% no segundo TRI de 22 e já atingiram 37% em julho. A participação de coleta no Envias saiu de 8% para 67% ano contra ano. E temos cada vez menos participação dos Correios na postagem, reduzindo de 92% para 13% em um ano. Nosso Fulfillment, recém-iniciado no primeiro trimestre, já tem uma participação de 16% no Envias. Lembrando que a CNT foi adquirida há apenas 5 meses. Esses são avanços importantes que devem trazer ainda mais eficiência para toda a operação. Agora, o André Calabró falará sobre os nossos avanços em soluções financeiras. Obrigado, Roberto. Olá a todos. Neste primeiro slide, destaco os principais números da nossa plataforma. Nosso crescimento continua consistente dentro e fora do ecossistema Via. Atingimos a marca de 12 milhões de clientes, aumento de 32% frente ao segundo trimestre de 2021 e responsável por um total de 11,7 bilhões em transações. Temos orgulho de ter a maior carteira de crediário do Brasil, que neste trimestre atingiu tamanho recorde de 5,6 bilhões e, como mostraremos nos próximos slides, com inadimplência controlada. Nossa fintech, o Bank, já está totalmente integrada com os demais negócios da Via. O crediário já representa 20% dos recebimentos, totalizando 1,5 bilhão de carnês pagos pelo app. Além disso, a oferta de empréstimo pessoal segue em evolução trimestre a trimestre e soma 329 milhões. O Bank continua crescendo. Nesse trimestre, ultrapassou a marca de 5,3 milhões de contas e mais de 13 milhões de downloads. Com o objetivo de ser uma conta digital inclusiva para a população, com acesso a produtos de crédito, o Bank atingiu a marca de 3,7 bilhões em TPV e 7,5 bilhões no total de transações, o que representa um aumento de 4,5 vezes. Na frente de suporte ao consumo e facilidade como meio de pagamento dentro do ecossistema Via,
triplicamos as transações ocorridas em lojas, com mais de R$ 1 bilhão. Além disso, a moeda Bank como meio de pagamento em nosso e-commerce quadruplicou. Tudo isso resulta em aumento de frequência no uso do app, que já chega à marca de 19 vezes nos últimos 360 dias. Vale lembrar que esta recorrência também beneficia a frequência do online da Via, visto que temos Casas Bahia com grande destaque no Shopping Bank. Neste trimestre, comemoramos 1 ano do início da oferta do empréstimo pessoal e atingimos a marca de R$ 329 milhões concedidos e mais de 190 mil contratos. Podemos observar que, além da capacidade de fidelizar os clientes que já conhecemos, o produto é uma excelente opção de captação de novos clientes a CAC baixo. E mais que isso, o empréstimo pessoal gera forte recorrência, já que 38% dos clientes fizeram a recontratação do produto. Isso porque temos auxiliado nossos clientes em desafios cotidianos, desde investir em negócio próprio até pagamento de contas ou dívidas. Nossas safras de concessão de crédito continuam com indicadores muito saudáveis, em patamares de 9,2% no segundo trimestre. Somos pioneiros e predominantes na oferta do crediário no Brasil. Nossa carteira alcançou um montante de 5,6 bilhões, um avanço de 18% sobre 2021. Essa é uma modalidade extremamente conhecida pelos brasileiros e que neste momento econômico do país cumpre um papel fundamental pela necessidade da população em parcelar suas compras. As vendas em lojas com crediário atingiram 29% de participação no segundo trimestre e a produção alcançou mais de R$ 2 bilhões, representando o maior segundo trimestre em nossa série histórica. Importante também salientar o quanto nossa oferta é adequada ao bolso do cliente. Isso é demonstrado pela recorrência de compra, que se mantém historicamente no patamar de 50% de clientes que voltam a comprar utilizando essa modalidade de crédito. Como temos falado em nossos calls de resultados, a expansão das vendas online somente será possível com a utilização de crédito. Assim, temos ampliado a oferta desse produto para as compras online em nosso e-commerce desde o ano passado. Nas vendas dos nossos produtos 1P, o crediário digital cresceu 2,4 vezes em relação ao ano anterior. A penetração já é de 6% sobre as vendas e vem ganhando cada vez mais tração. Para os produtos do Marketplace, que lançamos no fim de 2021, o crediário digital já representa 2,2% das vendas e continuará a crescer trimestre a trimestre. Na prática, é uma opção para mais de 500 sellers no Marketplace e seus mais de 2,5 milhões de produtos. Estratégia que complementa o sortimento do nosso 1P e está alinhada com o nosso foco de cauda longa no 3P. Os indicadores de nossa carteira continuam sob controle e com ótimas evoluções. Nossa taxa de over 90 apresentou redução em relação ao trimestre anterior, fechando em 8,5% contra 9% no primeiro trimestre de 2022. Nossas provisões encerraram o segundo trimestre com um dos melhores indicadores da série histórica e com boas perspectivas para os próximos meses. A perda sobre carteira encerrou o segundo trimestre em 4,7%, estável ano contra ano e refletindo a sazonalidade do período. Nossa experiência de mais de 6 décadas na oferta do crediário nos dá uma base de informações única para avaliar o risco do cliente de perto, em tempo real. Isso porque estamos apoiados por muita tecnologia e com 99% das decisões de crédito realizadas por inteligência artificial, com centenas de análises feitas no momento em que o cliente entra no site ou decide comprar na loja. Outro fator fundamental é que nossos clientes valorizam muito o relacionamento com a Via, por ser muitas vezes o único canal onde podem ter crédito aprovado à disposição. No próximo slide, trouxemos uma análise com informações macroeconômicas e setoriais, que nos dá a tranquilidade de continuar a crescer nossa carteira com segurança e rentabilidade. Neste slide, podemos observar que a taxa de desemprego no Brasil vem caindo nos últimos trimestres, como todos sabemos, mesmo com a perda real da renda média do brasileiro. Quando segmentamos essa taxa de desemprego por faixa etária, nos gráficos acima, podemos observar que a nossa carteira de crédito está concentrada nas faixas com menores índices, e todas elas com recuperação do nível de emprego em patamares melhores que o ano de 2019, antes da pandemia. Buscamos informações segmentadas da inadimplência setorizada do brasileiro
e observamos que ela é muito mais acentuada no produto cartão de crédito em bancos e em percentuais bem menores quando trazemos o setor do varejo. Por fim, vemos que a dívida média dos inadimplentes do mercado vem crescendo, enquanto a nossa carteira vem reduzindo e representa cerca de 40% da dívida média do brasileiro, registrada nos órgãos de proteção ao crédito. Com base nessas informações e alinhado com a estratégia de crédito que adotamos, temos muita tranquilidade em continuar com o crescimento de nossa carteira, com indicadores de inadimplência controlados e ótima rentabilidade para a Via. Obrigado a todos, devolvo para o Roberto. Obrigado, Calabró, e parabéns por mais um trimestre de grandes entregas. Vamos agora para alguns destaques sobre o que temos feito na Via em ESG, um importante pilar que está atrelado a toda a estratégia da companhia. Seguimos acreditando que o ESG deve estar cada vez mais conectado ao negócio. Nesse trimestre, destinamos 1.000 toneladas de resíduo de nossas lojas e centros de distribuição para reciclagem por meio do programa Reviva e encaminhamos mais de 1 tonelada de eletroeletrônicos para descarte. Olhando para a inclusão, iniciamos um curso gratuito de educação financeira em parceria com a B3. As aulas são divididas em 5 módulos e estão disponíveis em nosso site de RI. A Fundação Casas Bahia renovou parcerias com importantes instituições para geração de trabalho e renda de microempreendedores e realizou também campanhas de alimentos e agasalho com os colaboradores da Via. Demos mais um passo na governança, aderindo ao Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção do Instituto Ethos. Dessa forma, reforçamos nosso compromisso com as práticas anticorrupção e a nossa atuação baseada na ética e transparência. Ficamos muito felizes também com o reconhecimento como um dos melhores lugares para as pessoas LGBTQIAP+, trabalharem pelo Human Rights Campaign. Passo agora ao Padilha, que vai falar sobre os destaques financeiros. Obrigado, Roberto, e olá a todos. Vamos passar pelos principais indicadores do nosso release. Aqui apresento o resultado operacional da Via, portanto, sem os impactos das despesas trabalhistas, do legado e outros eventos não recorrentes. Vamos lá. Apresentamos forte crescimento do EBITDA, atingindo 748 milhões, com margem de 9,8%, crescimento de 54% contra o segundo trimestre de 21. Isso compensa, em grande parte, o aumento das despesas financeiras, impactada pelo forte aumento da Selic nos últimos 12 meses. Assim, pelo 8º trimestre consecutivo, registramos lucro operacional que, nesse trimestre, totalizou 16 milhões. Vamos avaliar as demais linhas do resultado nos próximos slides. Aqui detalho o lucro bruto do segundo trimestre 22 contra o segundo trimestre do ano passado. Nesse trimestre, nossa margem bruta ficou em 31,4%, um aumento de 0,60 ponto percentual. Esse ganho se traduz pela estabilidade da margem comercial e de serviços e pelo crescimento das comissões de marketplace. Essa performance evidencia a importância da omnicanalidade para a Via e sua capacidade de produzir ganhos operacionais em todas as suas plataformas. Aqui destacamos nossas despesas. As despesas totais apresentaram forte redução de 3 pontos percentuais no trimestre, passando a representar 22,5%. Em termos nominais, a redução foi de 14,4%. Esse desempenho reflete principalmente as melhorias no custo de aquisição de clientes, pela expansão das lojas físicas, pelo contínuo crescimento dos clientes do Banqui, pela ampliação dos canais B2B, pelo uso dos aplicativos e pela ativação do vendedor online. Tudo isso se traduz numa menor necessidade de gastos com mídia paga. Já as despesas administrativas apresentaram um leve aumento por conta de investimentos em tecnologia. Aqui vamos analisar a evolução do lucro líquido operacional. O aumento da margem bruta e a robusta redução das despesas levaram o EBITDA para um montante de 748 milhões de reais, aumento de 54%, enquanto a margem EBITDA expandiu 3,6 pontos percentuais para o patamar de 9,8%. Porém, a elevação da Selic gerou um aumento nas despesas financeiras de 336 milhões,
um impacto negativo de 4,4 pontos percentuais, de maneira que o lucro líquido operacional totalizou 16 milhões de reais e a margem líquida de 0,2%. Aqui reforço que já são 8 trimestres consecutivos que apresentamos patamar positivo de lucro líquido operacional. Nesse slide, apresentamos a evolução do fluxo de caixa. Destaco aqui a evolução positiva do capital de giro em 267 milhões, efeito principalmente da contínua redução dos estoques. Os gastos com demandas judiciais trabalhistas totalizaram 252 milhões, 36% inferior se comparado com o trimestre anterior. Enquanto a monetização de créditos tributários somou 529 milhões, 70% acima do primeiro trimestre de 22, e mais do que compensando os gastos trabalhistas. No segundo trimestre, apresentamos forte geração de caixa operacional de 591 milhões, o que significa uma melhoria de 1,3 bilhão em relação ao primeiro trimestre de 22. Ainda, o fluxo de investimento foi de 138 milhões, destinados principalmente para a tecnologia e na abertura de 10 novas lojas. Além disso, no trimestre, houve a quitação da quinta emissão de debêntures, cuja captação ocorreu durante a pandemia, que possuía custos mais elevados se comparado às captações atuais. Agora mostro detalhes das demandas judiciais trabalhistas do segundo trimestre de 22. Nesse trimestre, as saídas de caixa totalizaram 252 milhões, sendo 169 milhões por condenações e outros 83 milhões por acordos com deságio por iniciativa da Via. Destaco também que as despesas foram 192 milhões de reais inferiores ao mesmo período do ano passado. As entradas de novos processos apresentaram uma redução de 52% neste ano contra o ano passado. E também tivemos uma queda de quantidade de processos mais caros, que passou de 64% para 55% do estoque. Com isso, seguimos dentro dos intervalos inferiores esperados para o guidance deste ano, tanto de despesas como também de saída de caixa. Nesse slide, mostro que seguimos executando o nosso plano de monetização de créditos tributários. No primeiro semestre desse ano foram monetizados 837 milhões, sendo 529 somente no segundo trimestre de 22. Como demonstrado no gráfico, ratificamos nossa expectativa de monetização de 1,8 bilhão para 22 e aproximadamente 2 bilhões ao ano para os próximos anos. Sobre nosso caixa e alavancagem, encerramos o segundo trimestre com posição de caixa de 4,3 bilhões, incluindo recebíveis de cartões e outros créditos de alta liquidez. Já nossa dívida ficou em 3,8 bilhões, com 65% dos vencimentos no longo prazo, ante 26% no mesmo trimestre do ano anterior. Conforme falado anteriormente, no trimestre houve o pagamento da parte mais cara, cuja captação havia ocorrido durante a pandemia. Ainda durante o segundo trimestre, iniciamos o processo de emissão de um CRI, que teve sua captação concluída em agosto, totalizando 400 milhões e custo expressivamente inferior. Com isso, o custo médio da nossa dívida passa de CDI mais 2,5 para CDI mais 2,1. Já o indicador de alavancagem financeira, medido pelo caixa líquido sobre EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, ficou em 0,3. Reforçamos que a Via possui uma posição saudável de estrutura de capital, com índices de alavancagem em patamares inferiores aos seus covenants financeiros. Agora eu devolvo a palavra ao Roberto, que fará as considerações finais. Obrigado, Padilha. Parabéns pelos resultados. Celebramos o terceiro ano da nossa gestão e temos muito orgulho do caminho que percorremos até aqui e dos números que atingimos nessa jornada. Traçamos uma estratégia clara, objetiva e de longo prazo, e buscamos ser consistentes em sua execução. E o resultado disso pode ser observado em nossas entregas. Nessa reflexão sobre esses 3 anos, quero compartilhar alguns destaques. Nosso GMV passou de 31,7 para 44,5 bilhões, um crescimento de mais de 40%. Deixamos de ser uma empresa prioritariamente offline e abraçamos a omnicanalidade como alavanca de crescimento. Nos adaptamos à mudança de demanda que foi acelerada durante a pandemia e tivemos como diferencial
uma operação de e-commerce 1P rentável, que é destino em categorias core. Nossa venda online saiu de 19% para 50% do nosso GMV. Destravamos a nossa plataforma de marketplace, com foco em trazer complementariedade por meio de produtos de cauda longa, aumento de pedidos e maior frequência. Com isso, aumentamos a base de sellers em 29 vezes, para mais de 140 mil e ampliamos o sortimento oferecido de 2 para mais de 50 milhões de SKUs. Temos a maior carteira de crediário do Brasil, que sai de 3,5 para 5,6 bilhões de reais e experiência de 6 décadas, fundamental para manter a inadimplência sob controle. E o Bank segue ampliando a oferta de serviços para mais de 5 milhões de contas, inclusive com empréstimo pessoal, completando um ano do lançamento e uma produção superior a 300 milhões de reais. Já tínhamos a melhor logística para itens pesados. Investimos em tecnologia para absorver a demanda do 3P e hoje oferecemos um serviço de fulfillment de maneira diferenciada, em mar aberto. Isso nos ajuda a ter mais pedidos, mais diluição de despesas e maior agilidade, inclusive nas entregas em até 24 horas, que cresceram 33 pontos percentuais e já representam 40% da nossa operação. Tudo isso sempre com o cliente no centro de toda a nossa estratégia. E não por acaso, seu nível de satisfação aumentou também e crescemos 7 pontos em nosso NPS. Acreditamos que os próximos anos serão promissores na medida em que continuarmos evoluindo em nossa estratégia. Seguiremos executando com disciplina cada um dos pilares estratégicos da companhia, inovando, transformando e ampliando o nosso ecossistema, sempre com o cliente no centro. Por tudo que alcançamos esses 3 anos e por tudo que, sem dúvidas, alcançaremos, queria deixar alguns agradecimentos. Primeiro, aos nossos milhões de clientes em todo o Brasil. Vocês são a razão de estarmos aqui. Segundo, aos milhares de colaboradores de todo o ecossistema, que fazem toda a diferença nessa companhia. E por fim, a todos os nossos parceiros, fornecedores e investidores. Obrigado a todos, um forte abraço e nos encontramos na sessão de Q&A.